Fala família, bem-vindos ao canal do YouTube aqui do Eu Vou Por Aí. Dessa vez eu estou trazendo um formato diferente, em forma de entrevista. E para a primeira entrevista eu trouxe a Mari, do Sabático na Prática. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Dé. Oi, gente, tudo bem? Então a gente vai falar do que a gente mais gosta, que é viajar, falar um pouco de volta ao mundo. A Mari fez uma puta viagem legal, então a gente vai conhecer um pouco dessa viagem. Vamos lá. Antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Eu nunca pensei que ia estar falando isso, mas vamos lá, faz isso e que você vai contribuir com mais entrevistas como essa e muito conteúdo legal aí aqui nesse canal, beleza? Mari, você conta um pouquinho pra gente, um pouquinho de você, quem é você e aos poucos a gente vai conhecendo o seu projeto também e um pouco da sua viagem. Beleza. Bom, começando pelo currículo aqui, né? Então, sou a Mari, tenho 27 anos, sou aqui de São Paulo também e, bom, minha vida foi bem certinha, né? Fiz administração, estava trabalhando no mundo corporativo, bem seguir ali aquela linha que a gente espera aqui que os pais esperam que a gente faça, que a gente está acostumado com a sociedade, né? Sim. E aí, eu, em 2017, resolvi sair para viajar. Fui tirar o meu sabático, finalmente. Fiquei um ano viajando e foi, assim, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Realmente mudou ela totalmente, mudou minha maneira de ver, minha maneira de pensar. E aí agora, né, eu voltei já tem um tempinho, voltei meio de 2018. Tá. E agora, o que realmente me motiva a fazer é ajudar as pessoas a também viverem esse sonho. Então, por isso que hoje eu e a Dani, né, a gente tem o Sabático na Prática, que é para ensinar as pessoas que têm esse sonho realmente como fazerem ele virar realidade. Mari, da onde surgiu essa ideia de sair, pegar a mochila e sair pelo mundo? Foi alguma frustração ou você tinha esse sonho com você de viajar ao mundo? Da onde saiu isso? Então, pra mim foi mais ou menos uma mistura dos dois. Tá. Então eu sempre amei viajar, muito de família, assim, meus pais sempre levaram a gente pra todo canto, aquela questão da prioridade, né? Então pra gente sempre foi uma prioridade viajar. E eu sempre quis fazer isso, desde o meu intercâmbio, na verdade, que deu cara, é isso que eu gosto, primeira vez que eu viajei sozinha, já tinha ali a vontade, né? Mas eu tinha ainda muito isso de tenho que terminar a faculdade, depois eu tenho que arranjar um emprego, eu tenho aquele fluxo padrão, né? Exato, galera, tem que ser rico, não vou ter dinheiro pra fazer isso, e esqueci da ideia. E aí foi um pouco disso que você falou, né? Foi esse amor, eu sempre amei fazer isso, mas foi num momento meio de dor que me empurrou, assim. Então, mais ou menos meio de 2016 eu falei, cara, é o que eu quero fazer, vou começar meu planejamento finalmente. Uhum. Vou parar de ficar falando um dia eu vou. Mas eu ainda tava tudo bem, assim, na minha vida, sabe? Namorava também, meu trabalho tava legal, então eu não tinha nada falando, vá agora. E aí, de repente, foi isso da frustração, em janeiro virou todo o jogo, assim, eu já falei, cara, o que eu tô fazendo enrolando? Por que eu tô esperando alguma coisa acontecer, sabe? Eu precisei agora. Então, foi um mix desses dois, assim. Tá. A paixão sempre me moveu, mas acho que a dor me empurrou ali do precipício. Entendi. Aquele empurrãozinho que precisava, às vezes essencial. Antes de você falar tudo que te impulsionou a sair, assim, no detalhe que eu queria perguntar pra você, só fala pra galera saber por onde você passou nesse tempo. Quanto tempo foi da sua viagem, esse sabático? Acabou sendo realmente um ano sabático, deu um ano certinho ali. E eu comecei pela Europa, então eu fiquei mais ou menos um mês e meio na Europa. Depois, não, até menos. Depois fui pra Ásia, fiquei mais 7 meses de Ásia. Depois voltei pra Europa mais um mês e meio, mais ou menos. E aí fiz um pouquinho de América Central. Fui pra Nova York, só nos Estados Unidos, e depois voltei pra casa. E fiz um pouquinho de Brasil, né? Terminei minha viagem em Alter do Chão, em Manaus. Pô, animal. Eu fui pra lá e realmente é lindo. O que eu falo pra galera também é visitar um pouco do nosso Brasil é importante pra gente levar a nossa cultura pra fora, saber, não que tem só na nossa cidade, no nosso estado, mas conhecer um pouco mais do que tem no resto do Brasil, que é gigante também. Total. Tá, beleza, a gente
colocou aqui para onde você foi, mas vamos voltar um pouquinho. Eu quero saber quais eram os seus medos antes de ir, assim, se teve problema com a família na hora que você falou com eles que você ia sair para viajar todo esse tempo, você falou que ia sair, ou seus amigos, o seu namorado, você ainda estava namorando quando você saiu ou já tinha terminado? Foram diversas coisinhas que pegaram bastante, né? Então, a primeira vez, questão do namorado, eu falei, quero fazer isso, quer ir comigo ou eu vou sozinha? Então, na época, ele até falou. É assim. Ia ser intimado, e aí, pra onde você vai? E ele até topou na época, mas a gente ainda tava assim, foi a primeira coisa que veio, né, tipo de... É um medo misturado com crença, né? De tipo, nossa, é muito caro. Então a gente, nesse primeiro momento, falou, nossa, não, tudo bem, isso é meio de 2016, outubro de 2016. Eu falei, vou lá pra meio de 2018, porque vai dar tempo de juntar dinheiro, até lá eu vou virar coordenadora na minha empresa, então vou sair com currículo legal. Então eu tinha essas coisas que mexiam, mas não, então em janeiro terminei. Tipo, foi tudo bem, nem foi isso que me motivou, mas foi uma coisa que também falei, cara, não tem nada mais me prendendo de certa maneira. Porque por mais que ele topasse junto, eu tinha que também esperar o timing dele, né? Então ele também tinha objetivos antes de terminar aqui. E aí, ainda assim, beleza, tô com as condições aí perfeitas pra... Já é difícil pra chegar na condição perfeita, que a gente, pra achar aquele momento, você tinha que esperar outra pessoa também pra achar esse ponto em equilíbrio, deve ser muito difícil. Não, e nunca chegamos nesse ponto. Mas aí, em janeiro, que foi quando tudo isso do trabalho mudou, o jogo, eu ainda pensava em muitas coisas. Então eu tava, tipo, infeliz no meu trabalho, só que eu pensava, eu vou embora com... o que no meu currículo, sabe? Eu vou ficar com um buraco no currículo, vou ficar um ano da carreira, sem né? trabalhar. E eu ficava, tipo, realmente olhando meus amigos, tipo, almejando promoções, realmente, tipo, vendo as possibilidades que eu tinha na minha carreira, porque eu ganhava bem, eu tava numa puta empresa, e eu ficava, será que não é loucura? Tipo, será que vão me julgar, achar que eu sou meio irresponsável, que eu não quero nada com a vida? Então isso passava muito pela minha cabeça. Então por isso que eu até falava, nossa, eu vou só depois que eu virar coordenadora, porque eu falava, vou me blindar ali pelos lados pra quando eu voltasse. Então acho que isso era o que mais me pegava, assim, tipo a questão da grana, pra eu achar que precisava de muito mais do que realmente precisava e só realmente planejando pra eu ver que não precisa de muito, é questão de prioridade mesmo. Mas acho que isso da carreira pegava, assim, demais mesmo. Assim, a carreira. E a questão da família, na verdade, não, assim, no dia que eu contei pros meus pais, eu já tava bem decidida, mas eu contei pros dois e minha mãe começou a chorar. Começou a chorar, mas, tipo, ela meio sem reação, assim, sabe? Ela só, tipo... eu acho que era de felicidade com meio que saudade, medo pra eu estar indo sozinha. E meu pai só virou e falou assim, posso ir junto? Então, eles super apoiaram, assim, não tive nenhum problema com família. Eles só falavam, mas vai ser só um ano, né? Porque depois tem que voltar e trabalhar. Eles tinham ainda um pouco disso. Sempre, e comigo também, a maior preocupação foi o trabalho. Eu falei, mas e você vai ficar sem trabalhar? E quando você voltar? Eu acho que mais do que tudo, né? Até que segurança. E aí quando você voltar, como que você vai fazer? Né? Sim, total. E uma coisa que, cara, isso é um negócio que eu nem comento muito com muita gente, assim, porque é uma coisa que eu demorei muito pra entender que isso era um medo que me segurava, né? Mas eu tinha medo de fracassar e assumir que eu errei, que eu tomei a decisão errada. Então, assim, por muito tempo, eu nunca falava, né, que eu ia tirar um ano sabático, eu falava um tempo sabático. Então eu ficava, mas e se não for pra mim? E se eu não gostar disso? E se, tipo, realmente eu gosto de viajar de férias? Eu não quero isso. Aí eu perdi minha carreira, eu perdi um monte de coisa aqui. Então eu tinha ainda esse receio do fracasso, sabe? Sim. Então, que depois, hoje eu vejo que é super besteira, assim, né? Mas que esses, assim, carreira, esse medo e a grana foram os principais, assim, pra mim. Isso é muito louco, isso de fracassar, porque a gente fica se preocupando muito com a opinião dos outros e acaba se bloqueando e nem sabe por quê. Né? Às vezes você deixa de se expor de alguma forma, de expor sua opinião de alguma forma, mesmo que seja no trabalho, e acaba renunciando, deixando de aprender de alguma forma, ou de até agregar, no caso de você estar trabalhando e não expor sua opinião, tá com vergonha do que a galera vai achar, você acabou ali perdendo uma chance. Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
quando a gente assiste alguma coisa nas redes sociais, fala, meu, eles estão fazendo dessa forma, então não vou fazer aquilo porque não tá igual dele. Cara, esquece isso, você tem que estar se sentindo bem para fazer, para chegar onde você quer. Mas isso também é um processo, né? Não é tão fácil. Eu tenho certeza que, assim, não é fácil. A gente está falando aqui porque a gente passou por isso, eu também passei. Então é um processo para chegar nesse ponto. Vou embora e não vou ligar muito com para a opinião das pessoas, né? Demais, né? Porque era o dos outros e meu também, né? Porque eu falava, eu não quero admitir que eu não consegui ficar um ano fora. Também, que eu não... Então é muito ego. doido. Nossa, mexe muito. Mas é isso, né? Tipo, pra mim eu absorvi muito aquela coisa de, cara, se tiver ruim eu volto. Se eu quiser eu volto. É melhor eu ir e voltar do que eu nunca ir e ficar pensando o que teria sido, né? Então... Sim, show. Legal que você saiu. E essa parte da grana, como que você fez? Você fez um planejamento antes? Como que você se preparou financeiramente para isso? Né? Que você tinha ideia, tipo, você tinha um dos seus medos era em relação à grana. Como que você fez para resolver isso, ter um pouco mais de segurança? Sim. Ou não teve, só foi? Não, eu me planejei bem, assim. Então, foram algumas etapas, né, com relação ao dinheiro. Então, a primeira vez, eu achava que era muito dinheiro, tipo... E até pelo que eu queria fazer. Então, eu queria conhecer a África. Aí eu fui descobrir que viajar na África é caro. Sim. Então, tipo... Primeiro momento, eu realmente pensei o que eu gostaria de fazer, onde eu gostaria de ir. Eu sabia que eu queria ficar mais ou menos um ano. E aí, eu comecei a ver, tipo, tá, mas real, quanto custa fazer essas coisas, sabe? E eu me conheço muito... como viajante, então eu sei do que eu tô disposta a abrir mão, eu já viajei muito sozinha, eu já passei muito perrengue, e eu sei o que eu tô disposta a fazer e o que eu não tô. Então eu falei, beleza, vou aqui vendo o meu estilo de viagem, como que eu realmente conseguia encaixar um budget dentro da minha realidade, né? E aí, entrei pra essa segunda etapa, que foi tipo, foi essa parte de estar insatisfeita com o trabalho, passou para um momento de imediatismo, eu queria ir embora rápido. Então, o que antes era meio de 2018, virou meio de 2017. Então, todo aquele planejamento de grana, eu falei, cara, eu prefiro abrir mão de viajar para tais lugares, porque eu quero essa vida. Eu não tô ligando tanto pros lugares. Claro que eu tinha ali a minha listinha dos preciosos, mas não era um principal para mim, sabe? Eu queria ficar um ano e eu queria... viver aquilo e ir embora rápido. Era tipo, o mais importante era isso. Então a gente sempre fala muito, né, quando perguntam pra gente pra onde começar. A gente fala, são 3 variáveis, é tipo, quanto tempo você quer ficar, pra onde você quer ir e o quando você quer ir. E eu tinha esse quando e o quanto tempo muito fortes. E aí foi que eu passei pra essa outra etapa ainda de planejamento financeiro, que foi, até quanto de dinheiro eu consigo juntar até a data que eu quero ir. Até o limite do que eu tô disposta a ficar aqui. E aí, o que eu consigo encaixar dentro desse dinheiro? Então, eu fiz meio que uma conta inversa, sabe? Entendi. E aí, foi por isso que eu acabei fazendo Ásia em vez de África, porque os preços são totalmente diferentes. Essas partes da Europa que eu falei, eu fiz muito do leste europeu. E eu fiz muito couchsurfing, então quase não paguei hospedagem na Europa inteira. Muito foda isso. E América Central, que também super tem um preço acessível. E fui para uns países caros também, mas... acabava que ficava tudo bem equilibrado, mas eu me planejei assim, beleza, que dá. Não vou conseguir ter tudo que eu quero, mas que dá, então eu não tinha eu tinha, sei lá, 1/3 do dinheiro e fui juntando aí no tempo que eu tinha estipulado e deu certo. Guardei um pouco pra volta também, me planejei pra volta. Porque... não é gastar e voltar com últimos R$10 na carteira. Volta desesperado. É legal ter uma grana aí pra se reestabelecer ou viajar mais, que a gente nunca sabe, né, o que vai fazer. Sim. Então, realmente planejei o financeiro pra um ano e no final conseguia viajar quase 1 ano e meio com o dinheiro que eu tinha guardado só pra viagem. Então, realmente é legal estar preparado, mas... você tem que estar disposto a abrir mão e ver o que é mais importante pra você, né? Exato. Então, Mari, pelo que você falou, então não precisa ser milionário pra viajar um mês. Não, com certeza não. Você só tem que estar disposto realmente a viver umas coisas diferentes, que eu acho muito legais, assim, mas são experiências que não é todo mundo que tá disposto a viver.
E você tem que ter muito claro suas prioridades. Então, o que você está disposto a abrir mão antes da viagem também, para chegar ali onde você quer. O que você está disposto a abrir mão em tempo, em conforto, em tudo, assim, em lugares. Então, não precisa ser não. Acho que a minha viagem até foi cara perto de outras pessoas. E perto de outras, então, foi de graça, assim. Então, sim. É muito real louco é isso prioridade. aí. Quando você conversa com as pessoas, tem esses dois parâmetros, assim, uma vai achar muito caro, muito barato, mas não importa, assim, o estilo que você decide viajar, as prioridades que você define, que aí vão dar o valor que você vai gastar na sua viagem, no seu planejamento. Então não adianta você pegar o meu planejamento ou pegar o dela, você tem que aprender a como fazer o seu planejamento, que aí vai dar no seu estilo de viagem, né? Total, às vezes você vai odiar uma viagem com o meu estilo, né? Então eu não vou me adaptar de outra pessoa. Mari, então me fala, nesse estilo de viagem que você escolheu, você teve que se adaptar ao seu budget, os lugares que você foi, dá pra viajar barato, é fácil? Fala pra galera aí, sim. Olha, que dá, super dá. É isso das prioridades, você tem que estar disposto a fazer. Eu acho que hoje tem diversas plataformas, opções, né? Você pode fazer uma troca de hospedagem pro trabalho, você pode fazer couchsurfing, pegar carona e um monte de coisa, mas tem que estar disposto a fazer isso. Então, acho que o fácil, né, é relativo. Porque eu tô acostumada, eu já fiz e eu gosto de fazer, então pra mim é fácil. Mas não é pra todo mundo, talvez seja fácil fazer logo de cara. Você tem que começar a experimentar, talvez começar com um nível iniciante de economia. Viagem pequena. Exato. Talvez. E acho que assim, se você é disposto ou não, que dá, olha, sempre dá. Tipo, é prioridade. Tem que estar a fim de fazer acontecer. Tá, você falou que você fez alguns voluntariados, né? Onde que você fez e como foram? Eu fiz 3, né? Então 2 foram trocas de trabalho mesmo. Então eu trabalhei em hostel. Então eu trabalhei no México, em Puerto Escondido e em Playa del Carmen. Então foi realmente recepção, trabalhava coisas gerais do hostel, mas foi muito legal, assim, então tinha acomodação, café da manhã incluídos, tinha piscina no meu hostel, então era irado. E eu queria, em Porto Escondido, eu queria fazer lá porque eu queria aprender a surfar, o que no final não aprendi, mas... Ficou bebendo no hostel aí? Não, nem foi só isso. Mas, então eu acabei escolhendo lá porque eu falei, vou ter um tempo, consigo ir pra praia, pra aprender a surfar e tenho essa experiência. E realmente foi muito irada. Gostei muito, assim, tinha vários voluntários lá, então criamos realmente uma família lá. Pois, irado. E eu fiz um outro que, na verdade, é bem interessante falar dele, porque eu fui fazer esse voluntariado pra colocar algo no meu currículo. Então foi totalmente motivado por um medo de ter um buraco no meu currículo. Sério? Então eu fui fazer na Tailândia, era no Instituto do Mohamed Yunus, que é de negócios sociais. Conheço. Então eu falei, cara, vou aprender um negócio novo, vou trabalhar. Era tipo um estágio, nem sabia direito o que eu ia fazer. Falei, vou me inscrever porque eu posso colocar isso no currículo. O cara é conhecido, exato, pro currículo, negócios sociais e tal. E foi muito louco, assim, porque no final me surpreendeu, tipo... no final nem atualizei esse currículo hoje, mas assim, passei um mês lá, então eu aprendia e ajudava com o que eu tinha de conhecimento já do mercado, né? Então ajudava bastante eles. E foi muito legal, porque eles me levaram pro Afeganistão, me levaram pra Dubai e foi assim, realmente foi uma coisa totalmente surpreendente, que eu não esperava. E tudo partiu de um voluntariado, assim, eu não ia ganhar nada com isso, mas ganhei uma experiência que nossa, acho que até hoje é uma das principais, assim, que eu lembro quando eu paro pra pensar na minha viagem, tipo, assim. Dos highlights da sua viagem. Total, assim, acho que da vida. Sério, então... É muito louco isso, às vezes você não precisa fazer, quanto que ganha, a gente procura assim, não, eu vou trabalhar ali, mas eu quero procurar alguma coisa que me dê grana. Às vezes essas coisas que não vão te pagar, te enriquecem muito mais do que uma experiência, uma outro tipo de experiência que você vai ser pago para ficar num trabalho repetitivo, não sei. Mari, você viajou sozinha esse tempo de 1 ano ou você encontrou alguém e viajou por um tempo? Um crush que você viajou por... Conta pra gente aí, né? A viagem foi sozinha, então de 12 meses. Eu passei 2 semanas com uma amiga que foi me visitar em Cuba.
E minha mãe foi me visitar também por umas 2 semanas, um pouquinho mais. Então vai, 1 mês eu tinha companhia. E o resto eu tava totalmente sozinha, mas é aquela coisa, né? Você nunca tá sozinho, sempre tá com 1 milhão de pessoas e acaba viajando junto. Então, o máximo que eu viajei com uma pessoa foi 1 mês. Foi um crush aí da vida. E então viajamos junto, foi uma rotina diferente, assim, do que eu tava acostumada. Mas acabava viajando realmente, tipo, 2 semanas com um grupo que acabava fazendo a mesma rota. E aí depois cada um ia pra um lado, ou voltava pra casa, ou ia pra outro país. Então, nunca tava sozinha, na verdade, né? Mas a viagem era sozinha, assim, o objetivo era sozinho. E conheci muito... visitei muitos amigos meus que moram na Europa, que eu tinha conhecido em outras viagens. E fiquei na casa deles, ou que tinha conhecido na viagem e depois visitei eles de novo. Então acabava que nessas viagens eu tava com conhecidos. Sim. Mas porque eu estava indo visitá-los, então. Tava mas na foi sua sozinha. rota, né? Pô, legal pra caramba isso. Mas em algum momento você sentiu sozinho? Porque eu recebo muitas perguntas da galera, mas pô, não tenho companhia pra ir ali, aqui. Você sentiu isso em algum momento? Olha, eu acho que assim, eu sempre penso, né, sobre isso de viajar sozinho, se vale a pena, ou por que eu faço isso ou não. Então, eu acho que assim, eu amo viajar sozinha. Eu acho que tem os seus lados ruins, digamos assim, o seu lado não tão bom, que é um pouco disso de você se sentir sozinho, mas não no sentido de solidão, mas no sentido de, tipo, talvez você estar compartilhando algo muito legal com alguém. Então, às vezes eu tava num lugar muito lindo, assim, ou tinha acontecido uma coisa muito legal, uma experiência diferente, e eu queria ter alguém ali pra compartilhar. Mas, assim, a quantidade de oportunidades e experiências que eu tive, que eu tenho certeza que eu só tive porque eu tava sozinha, eu acho que, assim, eu não abriria a mão disso pra talvez ter essa companhia. Claro que o melhor é você viajar um pouco de cada jeito, né? É, porque é uma experiência totalmente diferente, né? Você tá num grupo que está fechado, às vezes você não conhece tanta gente, Sim. mas você também tá se divertindo com seus amigos. É, total. Então, se você conseguir balancear isso, é legal. Mas tenho certeza que por viajar sozinho, eu viajei sozinho, ela também, e assim, é lógico que tinha aqueles momentos, assim, acho que era a mesma coisa, que eu tava num lugar super legal, falei, tô sozinho aqui, mas pô, seria legal falar isso pra alguém, mas eu tava feliz aqui naquele lugar. Assim, em alguns momentos você fica sozinho, então tipo, pô, Natal, é uma data que você quer estar com a sua família, mas assim, se você quer viajar tipo 1 ano, 2 anos, você tem que saber que é sua vida normal. E na sua vida normal não tem dias que você tá sozinho, que você não tá tão feliz, que você não tá tão bem, que você gostaria de ter outra pessoa, a viagem vai ser igual. Então, eu acho que assim, esse negócio de medo de viajar sozinho, ele não deveria ser um impeditivo pra ir. Deveria ir e sim, vão ter dias que talvez não vão ser os melhores, mas tudo bem, porque os outros vão ser tão incríveis que vai compensar. Exatamente. É que até às vezes aqui, quando a gente tá na nossa rotina, a gente às vezes se sente um pouco, se sente um pouco solitário às vezes, dependendo, mas na viagem acontece esses mesmos momentos, só que nem ela falou, você vai ter todo o resto de dias incríveis na viagem que você vai estar curtindo bastante. E essa, Mari, me fala aí um resumão da sua viagem, se valeu a pena fazer esse 1 ano, mudou muito dentro de você, como é que foi? Então, eu nem tenho muitas palavras pra falar. Tipo, se valeu a pena, claro que valeu. Foi o melhor ano da minha vida, assim, por ser tão diferente, né? De estar realmente vivendo uma vida totalmente nova. Mas o mais doido é que, assim, né? Eu sempre... Quando eu voltei, assim, a primeira coisa que me perguntavam é: ai, mas você acha que você mudou muito, né? Tipo... Isso é difícil de... E eu não achava que... Eu achava, assim, que tava mais zen, tava mais calma, mas eu não conseguia falar. Mas hoje, tendo já voltado pra casa há um tempo, eu consigo ver realmente quanto mudou, sabe? Mudou minha maneira de ver o mundo. Talvez eu não tenha mudado. Quem me conhecia não vai achar que eu tô agindo diferente ou falando diferente. Eu ainda gosto das mesmas coisas, eu ainda sou a mesma pessoa, mas eu reajo às coisas de uma forma diferente. Então acho que isso pra mim foi realmente ver o que eu dou valor e o que é importante pra mim. Ver como tem coisa muito pequena na vida que a gente costumava dar valor e não são nada perto do que a gente tem aí, o que a gente vê pelo mundo. Então faz abrir a nossa cabeça, assim, de uma maneira que você parece que tem que deletar tudo que você aprendeu na vida pra realmente rever tudo que você acredita e tudo que faz sentido.
Então, não acho que eu não mudei tanto, mas eu mudei a minha forma de ver o mundo. Então, acho que isso foi... E realmente foi a melhor experiência que eu poderia ter me dado de presente na minha vida. Mari, pensa rápido aí. Mari, conta pra... Pensa rápido. Sabe o que eu lembrei agora? Sabe o que eu lembrei agora, Marília Gabriela? Um país. Uma cor. Mari, conta pra gente, qual que é o país que você mais gostou nesse 1 ano aí de viagem? Então, isso também é muito relativo. Acho que eu não tenho um país que eu mais gostei, eu divido eles por experiências, assim. Tá. Então, eu gostei muito do México, porque me surpreendeu. Então, ele é muito lindo, as pessoas são muito incríveis, a comida é muito boa, conheci gente muito incrível, assim. Então, o México e a Indonésia, eles juntam um pouco desse combo de um pouquinho de tudo bem... O melhor custo-benefício, assim, nisso perfeito, tudo. Então, foram muito incríveis, assim, num geral. Mas a Índia mexe com o meu coração, assim, é um país que me mudou totalmente. Então, não colocaria ele nem acima, nem abaixo dos outros. E o Afeganistão, que também foi tipo... Cara, irado, Afeganistão. Eu fui pro Afeganistão, até hoje eu não acredito, sabe? Então, acho que esses são os que, quando eu paro pra pensar, eles sempre vêm na minha cabeça, assim, direto, assim, de melhores experiências, melhores pessoas, tudo, assim. Eu também vou fazer mais uma pergunta aqui pra Mari. É uma coisa, é um assunto que a gente direto conversa, às vezes as meninas perguntam, mas às vezes eu não tenho como responder essa percepção de uma mulher na estrada. Então eu queria perguntar pra Mari, que teve 1 ano viajando sozinha, como é que foi isso? Você teve algum problema na estrada? Você sentiu insegura em algum momento? Então, eu acho que eu já tinha viajado muito sozinha antes, né? Mas eu acho que isso é tudo uma questão de como você se porta e como você se prepara. Então, às vezes a gente pensa, putz, vou para um país que é muito perigoso. Mas assim, no final das contas, você vai se portar de uma forma diferente nesse país. Então, claro que eu acho que é mais perigoso sim uma mulher viajando sozinha do que um homem. Infelizmente, a gente tem que aceitar. Ainda mais se você vai para países em que a mulher... Países mais machistas, né? Então, realmente, a mulher não tem o mesmo nível que um homem. Então, eu acho mesmo que é bem cultural mesmo, assim. Então, eu acho que a gente tem que saber se portar. Mesmo que a gente não aceite, a gente tem que saber se portar. Então, na Índia, por exemplo, eu fui sozinha e eu não me senti insegura em nenhum momento. Mas por quê? Porque eu não andava à noite sozinha, como eu ando na Europa. Você tem que saber o senso comum, pô. Exato. Depois das 10... É um país que você não conhece, um lugar... Depois das 6, tava escuro, eu não dava mais. Realmente. E não que alguém tenha que fazer isso, mas assim, pra eu me sentir segura, eu fazia algumas coisas que me deixavam segura. Pra evitar qualquer problema. Exatamente. Então, eu nunca tive nenhum problema por ser mulher. Até na Índia, por exemplo, que é um país que todo mundo tem medo de ir sozinha. Por eu falar que eu era mulher e tava sozinha, as pessoas cuidavam mais de mim ainda. Porque eles falavam, gente, você é mulher, você tá sozinha, você tá louca. Então, eu acho que assim, a gente tem que às vezes abrir mão de algumas coisas, de um pouco de liberdade, de ir pra qualquer canto. Isso falando de mim, assim, mas... Nossa, a gente nunca deveria deixar de ir por ser mulher, sabe? Porque tem muita mulher viajando sozinha. Aqui no Brasil não tem tanta, a gente ainda não tem essa... Não tem de viajantes solos, né? No Brasil a gente não tem essa cultura, nem homem nem mulher, porque eu conheço mais mulher do que homem. Mas lá fora, se a gente visse a quantidade de mulher indo pra às vezes eu acho que até mais mulher, assim. Com certeza. Tem mais mulher na estrada. Com certeza. E viajando por um longo período de tempo, assim. Cara, a gente muito foda. É o futuro. Já é. Que nem a Mari falou, cara, é respeito. Mesmo se você não concordar, é respeito com a religião, com a cultura, enfim. Que você não vai ter nenhum problema viajando pelo mundo aí. E Mari, conta um pouco aí o que você vai fazer agora, quais são os seus planos, conta pra galera aí. Bom, agora eu realmente estou me dedicando a isso de motivar, encorajar outros viajantes a seguirem esse sonho. Então a gente criou, né, o Sabático na Prática, que é um projeto totalmente voltado para o como você viaja, né? Então não é eu te mostrar o que você vai fazer lá, é realmente te ensinar a tirar esse sonho do papel, te ajudar a realizar ele e da melhor forma possível. Então a gente tem curso, a gente faz mentoria, faz consultoria e enquanto isso quero colocar um monte de viagem no meio, um monte de plano aí pela frente, mas hoje é um pouquinho do que eu me dedico
Legal. Também dou aula de yoga, que é um negócio que eu descobri na viagem. Pô, aí sim, Fiz uma formação lá, então de vez em quando dou umas aulas. Então a viagem realmente mudou aquele medo do currículo que eu tinha antes, eu nunca atualizei ele, então nunca precisei. E isso que a gente só percebe voltando, né? Isso que é legal, abre a sua cabeça para novas oportunidades, assim, é muito louco isso. Total, você começa a pensar em coisas que você, nossa, nunca imaginaria, tipo, na vida. Então é isso, hoje o projetinho do coração é isso. Sigam a gente lá no Instagram. Segue lá o Sabático na Prática. Mari, aproveita pra gente fechar, dá um recado pra galera que tem todos esses medos que eu passei, você passou. Dá um recadinho pra galera aí que tá nessa fase, nesse ponto. Cara, eu acho que eu diria que assim, se você sente vibrar, se você realmente tem esse sonho de se jogar aí no mundo, dá o primeiro passo. Realmente vai e tudo bem ter medo, tudo bem ter obstáculos, mas identifica eles. Põe no papel realmente, se tá com medo de alguma coisa, escreve. Como que você vai combater isso? Se você acha que é caro, vê o quanto que você precisa de dinheiro, vê se realmente é caro. Então, se você tá sentindo aquilo, segue sua intuição e vai, assim, realmente começa a fazer, porque muita gente fala assim, né? Não sei se eu quero realmente. Tudo bem, planeja. Depois você decide se você vai ou não, porque Sim. O planejamento vai te ajudar a tomar a decisão. Então eu diria que começa a fazer, mesmo que você faça só por fazer. Sim. Perca esse tempo, mas realmente isso vai te ajudar a tomar a decisão. Invista esse tempo em você. Invista esse tempo, perfeito. Invista esse tempo em você que o resultado é esse. A gente é feliz falando aqui do que a gente gosta, no que a gente se transformou hoje, né? Total. Mari, muito obrigado por vir até aqui falar pra gente um pouco dessa história. Obrigada a você, Dé, pelo convite. Obrigada por me ouvirem. É isso aí. Valeu, galera. Vai ter muito mais vídeos aí. Façam perguntas aqui nos comentários e manda pra quem você quer que escute a história da Mari também. E me fala quem que vocês acham que deveria estar aqui também trocando uma ideia comigo sobre viajar pelo mundo. Valeu, abraço pra vocês. Beijo, família.